Fala moçada, vamos nessa então, dentro aqui ó, da parte de operações com conjuntos, vou falar agora com vocês um pouquinho sobre a diferença de conjuntos. Então vamos dar uma recapitulada para a gente ir organizando as ideias. Vimos que a interseção, representada pela ferradura, tem a ver com o conectivo E, aquela ideia de que para um elemento estar na interseção dos dois conjuntos, ele vai ter que estar num conjunto e também no outro, certo? Falamos no bloco anterior sobre o conectivo OU. Tem que ficar de ideia para vocês sobre o conectivo OU, que o conectivo OU é aquele conectivo que pede a presença, ou na verdade, né, para um elemento estar na união dos dois conjuntos, este elemento tem que pertencer a pelo menos um daqueles dois conjuntos, ok? Podendo estar inclusive na interseção dos dois. Então essas duas operações, elas são base para que a gente consiga entender também a parte de diferença. A gente, quando fala de diferença, a gente depende um pouquinho também da lógica da interseção. Então, vamos encaixando as peças. Que operação é essa, então? A diferença vai ser representada aqui, olha, por um sinal de menos mesmo, tá bom? A gente vai dizer, então, que a diferença de dois conjuntos A e B, a diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto de elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Você vai anotar isso para mim, porque isso é muito importante. Eu estou te passando os segredos aqui do que depois vira texto em questão. É aquele momento em que eu vou estar lá resolvendo com vocês as questões e falando assim, tá vendo aqui, ó, a questão ela é de matemática, você está preocupado com os números, e eu estou te chamando a atenção para o texto, para o português. Então anote aí, pertencer a A, mas não pertencer a B, implica pertencer somente a A. Implica ser elemento somente de A. Isso é muito importante. Um elemento que está na diferença A menos B, ele é um elemento que é apenas de A. Anote aí! Os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B, são elementos apenas de A. Ok? A diferença A menos B, ela pode ser representada por essa barra virada para a direita, assim como eu já vi essa barra também virada para a esquerda. Tem alguma diferença de significado? Não. Como eu brinco com vocês, tem hora que parece que é culpa ali do estagiário, com todo respeito aos estagiários, porque eu já fui, eu já sei o que a gente sofre. Né? Mas brincadeiras à parte, parece que é culpa do estagiário. Era para a barrinha estar para um lado, ele meteu para o outro e nem viu, né? E não sabe, às vezes, o estrago que aquilo ali pode causar. Mas eu tenho que deixar avisado. A gente tem como padrão essa barra virada para a direita, mas já vi também, ó, essa barra aqui meio que tombada para a esquerda. A diferença, então, pode ser representada por esse menos ou por essa barra. E aí está anotado ali, olha, que o conjunto A menos B, leiam matemática. Eu preciso que vocês saibam ler essa linguagem matemática. Isso aqui é muito importante dentro da teoria dos conjuntos. Se você começar a lidar com esse monte de símbolo e não souber ler isso que está aqui, pode ser que você se ferre na prova, mesmo tendo passado pela teoria da parte dos conjuntos. Então, saibamos ler. Vejam, elemento que está em A menos B, é um elemento X, ou são os elementos X, tais que, essa barra é o tal que, tais que o X pertence a A e, esse E não é um enfeite, e o X não pertence a B. Ok? A menos B é o conjunto formado pelos elementos X, tais que esses elementos X pertencem a A e esses elementos X não são elementos de B. Vamos começar a brincadeira. A diferença, de maneira geral, a diferença é a operação com conjuntos que mais causa estrago na hora da prova. É a operação com conjuntos que a galera mais patina. Então, por isso que você tem que ter a sua teoria bem fundamentada, porque agarrado nela você não perde. Quando eu falo de A menos B,
acostumem-se a ler. Por isso que eu estou te falando, estou te passando segredos aqui, olha. O A menos B, acostume-se a ler aquilo como sendo elemento que é somente de A. O elemento que pertence ao conjunto A menos B é um elemento que é somente de A. Se você se acostumar com essa leitura, você aqui, ó, no visual, rapidinho você identifica qual que é a sua resposta. A menos B é o conjunto formado pelos elementos que são somente de A. Quais elementos aqui, olha, relacionando A com B, quais elementos aqui são elementos somente de A? O 1, olha para o, ó, a gente está falando de A e de B. Olha para o A e olha para o B. O 1 é um elemento que é somente de A? O 1 é um elemento que é somente de A, né? Então, o 1 fará parte do conjunto A menos B. O 2 ele é um elemento somente de A? Não, o 2 está na interseção. Por isso que eu precisei preparar terreno. Você já sabe agora o que é interseção. O 2 está na interseção. Então, o 2 não é um elemento somente de A. Ele não vai estar naquela resposta ali. O 3 é um elemento somente de A? O 3 é um elemento somente de A. O 4 é um elemento somente de A? Negativo, o 4 não é um elemento somente de A. O 5 é um elemento somente de A? Sim, o 5 é um elemento somente de A. Porque se você se acostumar com essa ideia de que o resultado, né, o conjunto resultado da diferença A menos B é o conjunto dos elementos que pertencem somente a A, você para de cair num erro que é muito previsível, que é o do aluno que inclui no A menos B o 8, por exemplo. Ó, professor, você falou aí, mas foi exatamente isso que eu fiz, porque eu coloquei o 8 ali no A menos B. Você não pode. Dentro do conjunto A menos B, devem estar os elementos que são apenas de A. O 8 nem é elemento de A, como que você está querendo meter ele aqui na resposta? Conjunto A menos B é o conjunto formado pelos elementos somente de A. De outra forma, consiste em você pegar o seu conjunto A e tirar do conjunto A os elementos que estão na interseção. Vamos de novo? Treina comigo. Qual que é a interseção de A com B? Fala daí que eu discuto daqui. Nome do programa. Fala daí, ó. Fala que eu discuto. Tira aqui, ó. Quem que tá na interseção? O 2. Isso. O 4. Muito bem. Arranca fora do conjunto A interseção. Arranca fora do conjunto A interseção com B. Quais elementos sobram? O 1, o 3 e o 5. 1, 3 e 5, vou falar de novo, porque eu preciso encher sua paciência para ver se isso fica claro. 1, 3 e 5 são elementos somente de A. São elementos exclusivos de A. Tá bom? Bruno, oi. Mas você está cometendo um equívoco aí. Qual? Não, você está falando que o 3, ó, você está falando que o 5, por exemplo, né? O 1, o 3 e o 5 é um elemento exclusivo de A? Não, professor, está viajando, porque ó, o 5 está aqui, mas ele está aqui também, ó. Ele está no C também. Aí lembra que no bloco anterior eu falei muito com você sobre isso? Por que você está preocupando com o conjunto C num enunciado que eu estou falando de A e B? Se eu estou falando de A e B, você pensa a sua questão só olhando para esses dois conjuntos. O seu universo está aqui. Ah, porque você colocou que o 5 é um elemento exclusivo de A, mas ele também está em C. Não, mas olha, o conjunto C não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui na letra A. Perfeito? Olhando para os conjuntos A e B, que é o que eu tenho envolvido aqui na letra A, olhando para os conjuntos A e B, aí sim, é correto eu dizer que o 5 ele é um elemento exclusivo de A. O 3 ele é um elemento exclusivo de A, certo? Mantenhamos o foco. Cuidado com esses detalhes quando vocês estão resolvendo questões de teoria dos conjuntos. O que é o conjunto B menos A? Daqui a pouco eu vou fazer a representação por diagramas que eu quero que vocês enxerguem a diferença, tá bom? Vamos fazer o B menos A. O que é o conjunto B menos A? Conjunto B menos A, todas essas redações elas são importantes. Essa simbologia ela é importante. Depois eu vou explorar isso aqui. Vamos pegar aqui, vamos espremer ao máximo aqui esse nosso limãozinho para a gente poder fazer uma belíssima limonada. Deixa comigo que eu vou te conduzindo. B menos A. B menos A, primeiro,
Preciso que você entenda que é o conjunto formado por elementos que são exclusivos de A. Desculpa, elementos que são exclusivos de B. Então, professor, eu fiquei justamente na dúvida, como que eu vou saber B menos A? B menos A ele é exclusivo de quem? Do que vier primeiro. Tá bom? Coloca assim, então. É o exclusivo do que tiver primeiro. B menos A. B menos A é o exclusivo de quem? De B. É o cara que está somente em B. Você olha para A e para B e fisga só quem está em B. Só isso. Nossa, se você dominar essa diferença, você não tem noção do quanto que isso faz diferença na sua prova. B menos A são os elementos somente de B. Então, prestou atenção no que eu te falei? Você vai olhar para esses dois aqui. A sua vida está acontecendo aqui nesse mundinho. E aí, entre esses dois, você vai fisgar aqueles que são somente de B. Somente de B. Então, olha para cá. Conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Quais aqui que são somente de B? O 2 é um elemento que é somente de B? Não. O 2 está dividindo ele com A. Então, o 2 não é exclusivo de B. O 4 é exclusivo de B? Não. O 4 também está em A. O 6 é exclusivo de B? O 6 é. Olhando para o B e para o A, mas o 6 ele também está no C. Eu estou falando de A e de B. Não olhe para esse cara aqui agora, porque senão vai dar ruim. E a gente sabe que vocês erram. Pior, né? Os examinadores sabem que vocês erram e colocam lá nas alternativas, seja lá o que for. Então, olhando para B e para A, o 6 é exclusivo de B, tá bom? E o 8 também é exclusivo de B. Então, pronto. B menos A é o conjunto formado pelos elementos 6 e 8. Pronto, tá aqui, ó. Se você vier nessa pegada de enxergar o B menos A é a galera que é exclusiva de B, você para de querer meter na diferença B menos A, por exemplo, 1. Eu achei que o 1 tivesse no B menos A. Cara, o 1 nem está em B. Se o 1 nem é elemento de B, como que ele vai poder ser exclusivo de B? Porque B menos A é o conjunto que me dá a galera que é exclusiva de B. Se o 1 nem está em B, como que ele vai ser exclusivo de B? De outra forma, você pode fazer a conta tirando do conjunto B os elementos que estão na interseção, certo? Você pode chegar aqui, ver quais são os elementos que estão na interseção. Então, quais são os elementos que estão na interseção? O 2 e o 4. Porque aí, deixa eu te explicar uma coisa. É isso aqui que a galera às vezes faz. E é aqui que dá ruim. Professor, eu tirei todo mundo que estava na interseção. Beleza. Aí a resposta foi 1, 3, 5, 6 e 8. Vocês percebem o erro? Que é muito comum e que talvez você já tenha cometido várias vezes. Como está falando de B menos A, professor, você falou que B menos A eu tinha que tirar a interseção. Tá, isso, tira a interseção. Mas tira a interseção de quem? Do B. Eu tirei aqui do A, aí sobrou o 1, o 3 e o 5. Não, aí você está confundindo as ideias. Você não está se pendurando na teoria. Você está criando o seu universo paralelo. Não tem como dar conta de acompanhar isso, porque isso não tem embasamento. Por que você quer meter o 1, o 3 e o 5 na diferença que é da galera que é só de B? Perfeito? Vamos para essa que está aqui. Aí, vamos lá, o que eu queria fazer com vocês é isso que tá aqui, ó. Lembrar, então, que esse B menos A, ele vai poder ser representado como B barra A, ou, dependendo aí da lua do examinador, até desse jeito aqui, ó, B com a barra ao contrário A. Fechado? E aí, vamos lá. B menos A, o que você vai fazer? Você vai entender que B menos A são os elementos X que pertencem a B, e são elementos X que não podem pertencer a. Vamos treinar essa redação, essa conversa, tá bom? Os elementos de B menos A são os elementos que nós podemos chamar de maneira genérica de X, tais que X pertence ao conjunto B e X não pertence ao conjunto A. Ok? B menos A são os elementos X, tais que esse X pertence a B e esse X não pertence a A. Tanto que você vai ver, olha aqui que maravilha quando você sabe ler, quando você sabe ler essa matemática, né? Os elementos B menos A são os elementos X, então é como se aqui esses X fossem 6 e 8.
Esse 6, ele pertence a B? Leia aquilo ali e olha lá para cima no conjunto, ó. Esse 6 aqui, ele pertence a B? Ele pertence a B. E ele não pertence a A? Ah, lá, ó, o 6 não pertence a A. Então ele está na diferença. Está sabendo ler, tá vendo? Está sabendo ler, que eu digo é entender a linguagem matemática, né? Ó, tá vendo aqui o 8? Ó, o 8. O 8 é um cara que pertence a B. Ah, isso mesmo, ó, o 8 pertence a B. E ele não pertence a A. Isso, tá vendo aqui, ó? Ele não pertence a A. Por que se você pegar o 1 vai dar ruim? Porque, ó, o 1 já dá ruim porque, ó, o meu x tem que pertencer a B. Ah, mas o 1 não pertence a B, então pronto, ele não vai estar na diferença. Se você tiver a teoria bem consolidada, tá vendo? Uma coisa vai amarrar a outra. Se você colocasse o 1 aqui e fosse fazer esse teste, mas o 1 pertence a B? Não, o 1 não, então não, então o 1 não pode estar. Beleza? Vamos lá. C barra A. C barra A. Ele está querendo falar da diferença C menos A. Isso. C barra A, C menos A. Então lá vamos nós. Acostume-se, C menos A é o conjunto formado por elementos que são somente DC. Só que aí o seu mundo passa a ser um mundo composto apenas pelos conjuntos C e A. Para você responder a letra C, a galera desse mundinho aqui, ó, sumiu do mapa. O conjunto B desapareceu. Perfeito? C menos A some com B, que é para você não cair na tentação. Perfeito? Pra você não cair na pilha dele aqui. Agora você pega o conjunto C, olha para o conjunto A. Dessa galera que mora aqui em C, quantos que moram só em C? Quantos que são exclusivos de C? O 2 é um cara exclusivo de C? Não, o 2 está dividindo a atenção dele também com A. Tá vendo aqui, ó? Porque o 2 também está no conjunto A. Então esse 2 aqui não é exclusivo, não. O 4 é exclusivo de C? Negativo. O 4 também está dividindo a atenção dele com o conjunto A. O 5 é exclusivo de C? Não, o 5 também está dividindo a atenção dele com o conjunto A. Daqui para frente é uma galerinha exclusiva. Tá vendo aí, ó? O 6 é exclusivo de A? O 6 é. O 8 é exclusivo de A? É. O 9 também. Então o conjunto C menos A é o conjunto formado pelos elementos 6, 8 e 9. Vamos fazer aqui a representação simbólica do conjunto C menos A. Ó, C menos A é o conjunto cujos elementos são o x, que a gente pode chamar de maneira genérica, tais que esse x ele tem que pertencer a C. Só que ele não pode pertencer a A. Ele é um elemento, tá vendo aqui, olha, leia isso. Quando eu digo que ele é elemento de C e que ele não é elemento de A, ler isso implica concluir isso. Ele é um cara somente de C. E aí eu te pergunto, o 6, ó, o 6 atende essa condição aqui? O 6 é um elemento de C e que ao mesmo tempo não é elemento de A? É. Ó, o 6 ele é um elemento de C, mas ele não é um elemento de A. Para morar aqui nesse conjunto, tem que atender essas regras. Ó. O 8 pertence a C, mas não pertence a A. E o 9 pertence a C, mas não pertence a A. Perfeito? Então tá aqui, ó. Esse é o nosso conjunto C menos A. Beleza? B barra C. B barra C é o meu conjunto B menos C. É o conjunto, então, de elementos que são somente de B. Ok? Meu conjunto B menos C é o conjunto dos elementos que são somente de B. Então, quando você tem que pensar a diferença B menos C, você apaga do mapa quem mora onde? Em A. Não me interessa aqui, ó, para análise dessa letra D, não me interessa olhar para o que está acontecendo aqui, ó, no universo dos elementos de A. Então, aqui, vou sumir com esses elementos do conjunto A daqui para a gente não cair na tentação de ficar olhando para eles. Tá bom? Estou te passando os segredos. Que aí, aqui, na hora de colocar as alternativas, o cara enfia elemento de A, porque a gente sabe onde vocês vão. Então, foca. B menos C, você está pensando aqui em B e em C, e aí se é B menos C, é porque então são os elementos que são somente de B. Eu te pergunto, olhando para B e C, 2 é um elemento somente de B? Sim ou não?
Negativo. 4 é um elemento somente de B? Negativo. 6 é um elemento somente de B? Negativo. 8 é um elemento somente de B? Negativo. E aí? E aí que então a diferença B menos C me dá um conjunto o quê? Me dá um conjunto vazio. Perfeito? Olhando para os conjuntos B e C, o que eu te perguntei é o seguinte, olhando para os conjuntos B e C, quais elementos ali são exclusivos de B? Quais elementos que são apenas de B? E não tem. Olhando para o universo de B e C, eu não tenho elementos ali que sejam somente de B. Então, o 2 não é elemento somente de B, o 4 também não, o 6 também não e o 8 também não. Então, o conjunto aqui é um conjunto que, ó, é um conjunto vazio. Qual que é o seu preconceito com relação ao conjunto vazio? Não tenha, tá bom? Não tenha. B menos C você representa ou com zero cortado ou com um conjunto sem nenhum elemento dentro. Ok? Aqui, só para reforçar, é correto sim você afirmar, a gente já falou sobre isso aqui no curso e é ótimo que vocês percebam isso. Olha, por que esse conjunto aqui ele foi vazio? Porque o conjunto B ele está contido em C. O conjunto B ele é um subconjunto de C, certo? Você não pode, à medida que o curso avança, ir se esquecendo do que ficou lá para trás. Então é ótimo que você perceba isso mesmo. Ó. O conjunto B ele é subconjunto de C. O conjunto B está contido em C. Como o B está contido em C, todos os elementos dele são elementos de C. Então, por isso que não tem elementos que são exclusivos de B aqui, na relação entre os dois. É um conjunto vazio. Como que a gente escreve, numa linguagem matemática, a característica dos elementos que vivem ali no conjunto B menos C? Você trata eles assim, olha. Os elementos que vivem no conjunto B menos C são os elementos genéricos X, tais que se quer morar em B menos C, o X tem que ser elemento de B, mas não pode ser elemento de C. Tá bom? X pertence ao conjunto B, só que esse X não pode pertencer ao conjunto C. Fazer a diferença B menos C é também ler, né, fazer o cálculo da seguinte maneira. Eu pego do meu conjunto B, tiro do meu conjunto B todos os elementos que estão na interseção de B com C. Se eu estou falando dos conjuntos B e C, eu tiro aqui, olha, a interseção de B com C. Só que, de novo, gente, o erro que muitos de vocês cometem ao olhar para a questão do retirar a interseção é fazer isso. Ah, então, professor, aí eu risquei os elementos que estão na interseção. Ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí, vocês criam uma teoria à parte, que é a de unir os elementos desses dois conjuntos. E não é isso. Se eu estou falando de B menos C, você pode ir pelo caminho do, então, eu quero riscar a interseção, tirar os elementos da interseção. Na verdade, são todos aqui, né? Aqui, ó. Certo? Todos. E aí é muito comum a galera colocar, então, aí aqui a diferença, eu coloquei o 5 e o 9. Não, não pode, pô. 5 e o 9 nem são elementos de B. Então, o que você tem que tomar cuidado? Quando você vai pelo caminho de riscar os elementos que estão na interseção, você tem que ver o que sobra no conjunto de onde você está tirando os elementos. A sua referência é o B. Quando eu pego o B e tiro a interseção, sobrou quem? Ninguém. Então é vazio, tá bom? E ó, confia no que eu estou te falando. Você está achando que o cara tem que criar uma questão de outro planeta numa prova de concurso, envolvendo, por exemplo, o conceito de diferença? Nada. Quando a gente for começar a resolver as questões, vocês vão resolver questões comigo, vocês vão falar assim, eu não acredito que isso foi questão de prova. Eu vou falar assim, isso foi questão de prova e que causou muita dúvida. Por quê? Você tem que estar seguro com a teoria. Teoria. Não é achismo, não é penduricalho, não. É definição. Para alguns pontos é importante você ter definições. Certo? Vamos enxergar essas diferenças, esse exercício eu acho que é importante também. Vamos enxergar essas diferenças aqui, ó, nos diagramas. Vamos colocar, vamos lá, vamos representar esses três conjuntos aqui nos diagramas. Isso aqui é treino importante pra gente. Bora lá. Tá aqui, ó, meu conjunto A, meu conjunto B, meu conjunto C. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Ok? Vamos começar colocando aqui, olha, verificando se tem algum elemento que pertence aos três ao mesmo tempo. Tem algum elemento que faz parte dos três conjuntos ao mesmo tempo? Fala aí para mim, fala aí para mim. Temos e temos dois, né? Ó, o 2 e 4, o 2 e 4, o 2 e o 4. Perfeito? Então, o 2 e o 4
o lugar deles aqui, ó, é aqui, certo? Porque o 2 e o 4, você tem que mostrar que ele faz parte de A, ele faz parte de B e que ele faz parte de C. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 e 4. Como eu vou listar os elementos, eu vou fazendo os pontinhos, então. Se eu não quisesse listar os elementos, eu colocaria o quantitativo. Eu indicaria que nessa interseção dos três conjuntos tem 2 elementos. Como eu estou listando os elementos, eu estou colocando os pontinhos aqui, olha, para que a gente consiga perceber, né, identificar essa notação. Então, ó, o 2 e o 4 eu já coloquei, ok? Aí, vamos analisar aqui agora as interseções 2 a 2. Os conjuntos A e B têm elementos que são apenas de A e de B? Não, né? Porque o 1 é elemento apenas de A, o 3 é elemento apenas de A e o 5 é um elemento apenas de A. Então, na interseção de A com B, não teremos elementos. Na interseção de apenas A com B, tá bom? Nessa interseção aqui, olha, elementos que sejam apenas de A e B, a gente não tem. Nós temos o 2 e o 4, que são também de A e B, mas não temos elementos que sejam apenas de A e B. Nós temos elementos que sejam apenas de A e C. De A e C, de A e C nós temos, olha, porque aí aqui, além do 2 e do 4, que já estavam aqui, o 5, tá vendo aqui, olha, o 5, ele é um elemento que faz parte tanto de A quanto de C. Então aqui, ó, o 5 a gente coloca aqui, tá bom? Perfeito? O 5 também é um elemento de A e de C. Então tá aqui, ó, 5 é elemento de A e de C, 5 é elemento apenas de A e de C. B e C. B e C, ó, o 6 e o 8, eles são elementos apenas de B e de C. Tá vendo aqui, ó? Apenas de B e de C. Então vamos colocar aqui, ó, o 6 e o 8. O que falta agora para a gente completar o conjunto A? O conjunto A tem que ter 1, 2, 3, 4 e 5. 2, 4 e 5 já tem, então falta o 1 e o 3. Olha, 1 e 3 são elementos exclusivos de A. Então você coloca aqui, olha, 1 e coloca para mim aqui o 3. Perfeito? Depois, elemento, aí o B já foi todo, porque o B tinha 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8, tá aqui. E o C, tá faltando colocar o 9, né? Porque o 9 é um elemento que é exclusivo aqui, ó. O 9 é elemento exclusivo de C, tá bom? Então, só confirmando aqui, ó. Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Conjunto C, formado pelos elementos 2, 4, 5, 6, 8 e 9. 2, 4, 5, 6, 8 e 9. Beleza. E, ó, obedecendo, né, gente, as interseções aqui. Porque é aí que está o detalhe. Não é colocar esses caras aqui de qualquer maneira, tá bom? É colocar obedecendo as interseções que nós tínhamos. Professor, como aqui não tem elementos e aqui não tem elementos, você não tem que colocar o vazio, não? Não há necessidade. Não há necessidade. Se você deixa essa região sem elementos, já está subentendido que aquilo ali está vazio, que não tem elementos, certo? Como eu estou apresentando os elementos, o vazio não é elemento de qualquer um desses conjuntos, não tem por que colocar o vazio aqui, tá? E não pode colocar aqui que aqui está zerado e aqui está zerado, não. Então aí você está confundindo as linguagens, você está misturando as linguagens. Porque se você colocar 0 aqui e 0 aqui, você pode dar a entender que existe um elemento 0, que está tanto aqui quanto aqui. Então é diferente daquela representação dos quantitativos. Se você colocar que aqui é 0, então você teria que representar colocando 0, 0, 2, porque aqui tem 2 elementos, 1, 2 elementos, 2 elementos e 1. Ok? Aí agora eu quero que vocês enxerguem a diferença, as diferenças que nós fizemos aqui. Então tá vendo aqui, olha, conjunto A menos B. Como que você enxerga a diferença? Eu preciso que vocês saibam fazer isso, tá bom? Porque isso pode virar questão de prova. Questão em que o cara vai achurar, né? Então, assim, identifique a região achurada como sendo a diferença de A menos B. Eu preciso que vocês saibam enxergar isso. Então aqui, ó, A menos B, tem aqui o meu conjunto A, tem aqui o meu conjunto B, e você não vai dar moral para o conjunto C. Não quer dizer que é para você arrancar fora o 5, o 2, o 4, não. Eu estou dizendo o seguinte, você vai esquecer aqui a bordinha do conjunto C. Eu vou fazer isso. Esqueça a bordinha do conjunto C. Você vai ver a cena assim, tá bom? Onde que vai estar, então, aqui o conjunto A menos B? O conjunto A menos B
é você pegar o conjunto A e do conjunto A você arrancar fora o conjunto B. Então é como se você fosse recortar. Quando eu dava aula para o ensino fundamental, eu explicava para a molecada a diferença desse jeito mesmo. Só, ó, vamos colocar aqui. Agora pega e recorta o conjunto B. A menos B é isso, é sumir com o conjunto B da história. O conjunto A não quer mais ver o conjunto B. É a vida de A sem B fazer parte dela. Então, ó, você recorta aqui o conjunto B, ó. Ó, se eu pegar o meu conjunto A e se o conjunto A arrancar da vida dele o conjunto B, todo mundo que morava em B vai embora. Quem que sobra? Sobra quem era apenas de A. 1, 3 e 5, que foi o que a gente encontrou aqui, certo? A menos B. Achurada, tá, gente? É uma palavra que vocês têm que se acostumar aí, ó. Achurada. Região colorida, né? Isso aqui aparece em prova, tá bom? Região achurada. É a região colorida, tá bom? Depois, ó. Enxerga aqui, conjunto B menos A. Só para vocês perceberem que o que a gente colocou aqui está correto, né? B menos A. Como que você enxerga o conjunto B menos A? Então, B menos A, você não está olhando aqui para a bordinha do C, porque você não está perdendo o foco. Se eu estou falando de B menos A, eu estou pensando no A e no B. E aí, se é a operação B menos A, o que, que o B vai fazer? O B vai viver sozinho agora. Ele vai arrancar da vida dele tudo que tem a ver com A. Então, aqui, ó, é um processo de separação. Tá vendo? Tem a interseção, que é todo mundo juntinho, né? Os dois ali juntinhos. Tem a união, que é todo mundo junto ali, pega e junta todo mundo. E tem a diferença, que é aquele processo de ruptura, certo? Então, o B menos A, o B quer arrancar da vida dele tudo que tem a ver com A. Então, ó, ele chega aqui e recorta da vida dele tudo que tem a ver com A. Quem que sobrou? Sobrou aqui, ó, o 6 e o 8, certo? 6 e 8. Aqui, ó. Esta aqui, então, olha, só para deixar claro, né? Se o enunciado pedisse a região achurada que indica B menos A região achurada seria essa, olha. Ó, essa é a região achurada que representa B menos A. Então, isso aqui pode virar questão de prova, tá bom? A região achurada representa qual operação? A região achurada representa B menos A, certo? Aqui é que estão os elementos de B que não fazem parte de A, tá bom? Depois, C menos A. C menos A. C menos A. Agora eu vou voltar com o conjunto C aqui para brincadeira. Meu conjunto C volta. Meu conjunto C volta. E aí agora, como eu estou falando de C e A, você vai esquecer o seu conjunto B, tá bom? Tá aqui, ó. E vai fazer C menos A. O conjunto C arranca da vida dele tudo que tem a ver com o conjunto A. Ele some da vida dele com tudo que tem a relação com A. Então tá aqui, ó. A gente pula fora com isso daqui, tá vendo? Some aqui o conjunto A. Isso aqui foi o que eu recortei, tá bom? Quem que sobra? 6, 8 e 9. Tá aqui, olha, 6, 8 e 9. E aí, com isso, se a questão pedisse, né, a região achurada, que indica a operação C menos A, seria essa que tá aqui, ó. Ó, aqui, tá vendo? Ó? Meu conjunto C. Meu conjunto C sem elementos de A. Fechado? Muito bem. Aí, deixa eu só fazer a última aqui para não deixar passar, né? A última é B e C. B e C, deixa eu só voltar aqui com o conjunto B. Ó, estava assim. E aí, como é B e C, não se preocupe com a vida de A, tá bom? E aí, o que vai ser o meu conjunto B menos C? Meu conjunto B, se eu tirar fora todo mundo que está em C, se do meu conjunto B eu arrancar fora o conjunto C, se do meu conjunto B eu arrancar fora o conjunto C, todos vão embora. E aí fica um conjunto aqui, ó, fica um conjunto vazio. Perfeito? Fica um conjunto vazio. E se a questão pedisse para você representar, né, colorir, né, achurar a região que indica B menos C, a região que deveria ser achurada é essa que está aqui, ó. A região que deveria ser colorida
destacada de alguma forma é essa. Olha. Aqui eu tenho B menos C. Ok? Muito bem. Brunão, eu tenho que usar obrigatoriamente os diagramas? Não, os diagramas, eles vêm como uma forma mais prática, né? Talvez aqui não há nem o que se discutir, né? Professor, mas aqui eu achei bem mais complicado ficar colocando esses diagramas. Porque aqui realmente, para o que eu propus, não, né, os diagramas eles eram totalmente dispensáveis. Mas é porque quando a gente começa a resolver, né, questões de provas, tem muitas questões que envolvem 3 conjuntos e com as informações que são apresentadas no enunciado, a gente percebe que a representação pelos diagramas traz uma melhor organização para aqueles dados. Tá? E por isso, então, aqui que eu já vou preparando o terreno, porque mais à frente a gente vai precisar aprofundar. Sobrevivemos bem a esse bloco aqui que tratou da diferença? Olha, tratem ele com muito carinho. Muitos candidatos erram questões que tratam de diferença de conjuntos. Falei e vou repetir, o examinador não precisa trazer um assunto absurdamente complexo de teoria dos conjuntos para fazer estrago. Eles sabem onde eles podem ir, eles vão causar desconforto. E diferença de conjuntos é uma operação que é sempre um convite a erro de candidato que não tiver a base bem consolidada. Então, construa a sua. Veja e reveja esse vídeo quantas vezes precisar. Leia matemática, seja através dos slides que eu vou colocando para vocês aqui, ou mesmo através da leitura dos PDFs que são escritos pela equipe de exatas aqui do Estratégia Concursos. Mas leiam, acostumem-se. As leituras, quando a gente for começar a resolver questões, vocês vão ver que boa parte dos erros vem por conta de leituras mal feitas, interpretações mal feitas. Tá bom? Fecha esse vídeo por aqui então. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Valeu!